Bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre máximos e mínimos de funções de uma variável. E nesse vídeo de agora nós vamos querer estudar, ou vamos querer ver o que a derivada segunda ela pode nos dizer sobre uma função. Tá? Então esse é o principal objetivo do vídeo, né? E nós vamos ver que uma aplicação da derivada segunda é para determinar a concavidade do gráfico de uma função. Além disso, a derivada segunda, juntamente com a derivada primeira, elas vão nos ajudar a determinar pontos de máximos e pontos de mínimos locais. Para isso, vamos utilizar a nossa bibliografia básica, que é o livro de cálculo 1 do Stuart, na sua 7ª edição. Tá? Bom, vamos olhar para esses dois gráficos aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da função f e esse gráfico aqui da função g. Nesse primeiro gráfico, quando você olhar aqui para baixo, aqui estão desenhadas, estão esboçadas algumas tangentes, né? Estão esboçadas 3 tangentes da função em 3 pontos do gráfico, né? Então tem tangente aqui, tangente lá. Se você pudesse esboçar todas as tangentes por todos os pontos desse gráfico aqui, você perceberia uma coisa, que o gráfico ele sempre estaria acima da tangente, no ponto, né? Ou na vizinhança do ponto de tangência. O gráfico vai estar sempre acima. Se você olhar para o gráfico, se você olhar para o gráfico dessa função g aqui, ó, vai acontecer o contrário. Ó. Você tem 3 tangentes aqui, né? E você pode perceber que o gráfico da função está sempre abaixo das tangentes, né? Você pode pegar qualquer tangente aqui, traçou a tangente, na vizinhança aqui, o gráfico sempre vai estar abaixo da tangente, né? Quando o gráfico da função está acima de todas as tangentes nesse intervalo, então você fala que a função tem concavidade voltada para cima, ou você fala que ela é côncava para cima nesse intervalo AB, tá? Por outro lado, se o gráfico fica abaixo de todas as tangentes nesse intervalo AB, então você fala que a sua f ela é côncava para baixo ou que ela tem concavidade voltada para baixo. Isso tem muito a ver com essa nomenclatura, ela é usada lá no ensino médio já para funções quadráticas, né? Lá você estuda a concavidade de uma função quadrática. Lá vale lembrar que a concavidade de uma função quadrática ela só depende do coeficiente do x quadrado, né? Se o coeficiente for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se é o coeficiente do x quadrado é negativo, a concavidade é voltada para baixo, né? Aqui nós queremos estudar algo muito mais geral. Nós queremos estudar agora a concavidade de funções em certos intervalos, né? Então, se num certo intervalo todas as tangentes estiverem, se num certo intervalo o gráfico estiver acima das tangentes, a concavidade é voltada para cima, que é o que acontece aqui, né? E se o gráfico estiver completamente abaixo das tangentes nesse intervalo, então naquele intervalo você fala que a função ela tem concavidade voltada para baixo ou que ela é côncava para baixo, né? Essa função aqui, ó, por exemplo, a função que tem este gráfico, aqui você pode fazer umas observações esboçando ou imaginando as tangentes, né? Se você pegar o intervalo de A até B, por exemplo, e começar a traçar tangentes aqui, você vai observar o seguinte, o gráfico vai estar sempre abaixo das tangentes. E por isso, então, você fala que a concavidade é voltada para baixo. Ela é côncava para baixo. Já nesse intervalo aqui de B até C, ó, se você começar a traçar as tangentes em todos os pontos desse intervalo de B até C, você vai perceber que o gráfico vai estar sempre acima das tangentes. E por isso você fala, por isso que você tem, que a concavidade ela é voltada para cima. Aqui no intervalo CD, você também pode perceber que a concavidade é voltada para baixo. Do D até o E, a concavidade é para cima. Do E até o P,
também é concavidade voltada para cima, porque o gráfico vai, quando você traça as tangentes, o gráfico vai estar acima. E por fim, do intervalo de P até Q, o gráfico vai estar sempre abaixo de todas as tangentes e, portanto, o gráfico tem concavidade voltada para baixo. Então, nesse intervalo, né? Então, a concavidade de uma função, ou a concavidade da função, ela é estudada por partes, né? Então, tem partes do gráfico que tem concavidade para cima, pedaços do gráfico têm concavidade voltada para baixo. Em alguns casos especiais, como por exemplo a função quadrática, nesse caso a concavidade ou é para cima ou é para baixo, ou acontece uma ou acontece a outra, né? Não tem outra possibilidade, ou para cima ou para baixo. Se você for olhar, por exemplo, para a cúbica, a função cúbica já não tem essa propriedade, né? A x ao cubo, de menos infinito até zero, a concavidade é voltada para baixo. Porém, do zero até mais infinito, na parte positiva do x, né, a concavidade é voltada para cima. Então, um pedaço da cúbica tem concavidade para baixo, o outro pedaço da cúbica tem concavidade voltada para cima. Tá? Esses são os casos mais elementares assim que eu posso trazer para vocês, né? E casos muito mais gerais são casos de gráficos, por exemplo, essa função que está esboçada aqui. Esse gráfico dessa função tem essa propriedade. Olha, é côncavo para cima, outras vezes é côncava para baixo. Né? Então, a gente tem essas possibilidades. Bom, mas o que fala... Por que eu defini concavidade? Né? Se eu definir concavidade e eu estou querendo saber o que a derivada segunda nos fala sobre a função, então provavelmente isso tem link, né? Provavelmente a derivada segunda vai nos falar alguma coisa sobre a concavidade da função. E isso é verdade, né? E o resultado que fala sobre isso, ele é chamado de teste da concavidade, né? Então, se a derivada segunda de uma função for positiva para todo x num certo intervalo, então o gráfico da função ele é côncavo para cima nesse intervalo. Né? Então, se você quer descobrir a concavidade de uma função num certo intervalo, o que você vai fazer? Você vai olhar para a derivada segunda. Se ela for positiva nesse intervalo, significa então que ela é côncava para cima. E se a derivada segunda for negativa no intervalo? Bom, então o gráfico ele é côncavo para baixo. Vamos voltar lá para a nossa função do segundo grau, né? A função quadrática. Se você olhar para a quadrática, pensa na quadrática, pode pensar numa quadrática geral. Qualquer quadrática que você pensar. Vamos pensar em ax mais b, ax quadrado mais bx mais c. Certo? A mais geralzona possível. Ax quadrado mais bx mais c. Se você for derivar a função, essa função quadrática uma vez, a derivada dela vai dar 2a vezes x mais b. E se você derivar de novo, se você derivar duas vezes, ou seja, se você calcular a derivada segunda vai dar 2a. 2 é um número positivo. O número a, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, certo? Se o número a for positivo, então 2 vezes a vai ser positivo. Vai acontecer isso daqui, ó. E nesse caso, a sua parábola, o gráfico da função quadrática, que é uma parábola, ele tem concavidade voltada para cima. E isso está de acordo com o que nós vimos lá no ensino médio. Porque no ensino médio nós vimos que uma função quadrática tem concavidade voltada para cima quando o coeficiente do x quadrado é um número positivo. Tá? Por outro lado, se o número a, se o coeficiente do x quadrado for um número negativo, a derivada segunda vai ser, que é 2 vezes a, vai ser um número negativo. Né? Então, a derivada segunda vai ser um número negativo para todo x, né? Para todos os reais. Então, o gráfico da função quadrática, ela é côncava para baixo em todos os números reais. Então, por isso que função quadrática, por isso e outros motivos, né? Mas esse é um dos motivos da função quadrática ter ou concavidade para cima ou concavidade para baixo. Porque a sua segunda derivada é 2 vezes o coeficiente do x quadrado.
Se esse coeficiente for positivo, é côncava para cima. Se o coeficiente for negativo, é côncava para baixo. Então, está tudo de acordo com o que nós vimos. Com a cúbica, isso não acontece, né? A cúbica, por exemplo, pega a x ao cubo, a função x ao cubo. Se você derivar ela duas vezes, a derivada segunda é 6x. E aí, ô filhote, como é 6x, a derivada segunda é 6x, depende do x. Para determinados valores de x, a derivada segunda vai ser positiva, e determinados valores de x, a derivada segunda vai ser negativa. Se você pegar x, qualquer x negativo, de menos infinito até zero, x negativo, a derivada segunda vai dar negativa. Então a concavidade é voltada para baixo. Se você pegar x positivo e jogar na derivada segunda, você vai ter um número positivo. Ou seja, a concavidade, a derivada segunda vai ser positiva, quando x é positivo, da cúbica, né? E, portanto, a concavidade ela é para cima. Né? Então, ora é para baixo, ora é para cima. E ela faz isso daqui, né? Muito bem. Além disso, nós temos também o chamado ponto de inflexão. Eu usei ponto de inflexão no vídeo anterior de maneira errônea. Tá errado lá o que eu falei que era ponto de inflexão. Esquece, se você viu o vídeo anterior, esquece que eu falei lá sobre ponto de inflexão. Ignora aquela bobagem que eu falei. Porque um ponto de inflexão de uma função contínua é aquele ponto em que a curva, em que o gráfico da função, ele muda de concavidade. Ele muda de concavidade para baixo. Ele muda de concavidade para baixo, para concavidade para cima, ou vice-versa. Ele muda de concavidade para cima para concavidade para baixo. Que é o que acontece com a cúbica. A função x ao cubo, o ponto de inflexão dela é na origem. Lembra que eu falei para você? Para números negativos, a derivada segunda é negativa. Então, a concavidade é para baixo. No zero, exatamente no zero, a derivada segunda é zero também. Na origem, a derivada segunda da cúbica é nula. Mas para números positivos, a derivada segunda vai ser positiva. Então, ela vem de menos infinito até zero, a derivada segunda é negativa, portanto, ela é côncava para baixo. No zero, não há concavidade no zero. Você não sabe a concavidade no zero. Por quê? Porque a derivada segunda é exatamente zero, né? Mas a partir dali, para números positivos, a derivada segunda é positiva. Então, o que acontece com a nossa cúbica? Ela faz assim, né? Ela faz assim, chegou no zero, ela muda. Aí sim, ela dá ela flexiona, vamos dizer assim, o gráfico da função. Beleza? Isso para cúbica, né? A quadrática você não tem essa mudança. Na quadrática você não tem a concavidade não muda. Na cúbica sim, na quadrática não. Tá certo? Bom, como é que você determina os pontos de inflexão do gráfico de uma função? Você utiliza o teste da concavidade. Você determina os valores em que a derivada segunda é exatamente zero. Então, naqueles pontos em que ela é nula, você determina. Então, você pega a derivada segunda, iguala a zero, e acha os valores de x onde ela é zero. E aí você verifica o sinal da derivada segunda um pouquinho antes e um pouquinho depois desses valores, né? Se ela passou de positiva para negativa, ela tem um ponto de inflexão. Se ela passou de negativa para positiva, você também tem um ponto de inflexão. Então, você iguala a derivada segunda a zero, acha os valores de x, né, que satisfazem f duas linhas igual a zero, e calcula, né, vê se antes desses pontos ela é positiva, ou se ela é negativa, e depois também. Tá? Vamos a um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Né? Vamos pegar esta função aqui, ó, que nós já estudamos no vídeo anterior. No vídeo anterior nós estudamos os pontos críticos dessa função, né? E também estudamos os pontos de máximos e mínimos locais dessa função. E agora nós vamos querer saber quais são os intervalos, ou o intervalo, onde essa função é côncava para cima e os intervalos em que ela é côncava para baixo. Né? Concavidade tem a ver com derivada segunda. Para calcular a derivada segunda, precisamos da derivada primeira. Né? E derivando isso aqui,
uma vez, né? Então cai os expoentes, subtrai por 1, a derivada da constante 5 é zero, enfim, dá isso daqui. A derivada segunda, você deriva a derivada primeira, aí vai ficar isso daqui. Você pode colocar o número 12 em evidência. Então, a derivada segunda fica 12, que multiplica 3x² menos 2x, menos 2. Tá? Bom, você quer descobrir quando que a derivada segunda é zero. A derivada segunda só vai ser zero quando aqui dentro, entre parênteses, for zero. Quando que isso aqui é zero? Você aplica a fórmula de Bhaskaras, tá? Você vai aplicar a fórmula de Bhaskaras e você vai encontrar esses dois valores aqui. 1 mais raiz de 7 sobre 3 e 1 menos a raiz de 7 sobre 3. Essas são as raízes dessa quadrática aqui. Tá? Esses são os números que anulam essa quadrática. Beleza. Esse x aqui, ó, 1 menos raiz de 7 sobre 3, é um número negativo, né? Porque a raiz de 7 é um pouquinho maior que raiz de... Um pouquinho maior que raiz de 4, que já é 2. Isso aqui dá um número negativo e isso aqui vai te dar um número positivo. Tá? Beleza, e nós vamos trabalhar com esses números aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Lembra? Olha aqui, ó. Igualamos a zero, igualamos a derivada segunda a zero e verificamos aonde que ela é zero. Então, nós encontramos esses valores aqui. E agora nós vamos ver o que acontece antes e o que acontece depois de cada um desses números, né? Então, quando o x estiver de menos infinito até 1 menos a raiz de 7 sobre 3, se você calcular a derivada segunda, sei lá, pega o menos 5 aqui, por exemplo, né? Se você jogar menos 5 aqui nesses valores, aqui vai dar 3 vezes 25, que dá 75, menos 2 vezes 5, menos 2 vezes menos 5, isso aqui já dá um número muito positivo, dá 85 menos 2, dá um número positivo bem grande, né? Então, para valores nesse intervalo aqui, a derivada segunda é positiva e, portanto, nesse intervalo, você tem que a função ela é côncava para cima. Se você pegar agora, nesse intervalo aqui, ó, que são os números que estão entre as duas raízes da derivada segunda, né? Sei lá, pega zero. Zero é o número que está nesse intervalo. Se você calcular a derivada segunda nesse intervalo, no zero, por exemplo, isso vai te dar um número negativo. Todos os números que estão nesse intervalo aberto, a derivada segunda vai dar zero. Eu sempre pego um ponto amostral e vejo o que acontece, né? Eu peguei aqui no caso o zero, né? Zero é fácil de calcular a derivada segunda, vai dar menos 24, é um número negativo, então ela é côncava para baixo nesse intervalo aqui. E finalmente, de 1 mais raiz de 7 sobre 3 até infinito, o que vai acontecer com a nossa derivada? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o 5, o número 5 positivo. Eu jogo aqui nessa derivada, se calculo quanto que vale nesse 5, acho novamente um número positivo, e então eu sei que a nossa função ela é côncava para cima neste intervalo aqui, né? Então, uma hora ela é côncava para cima, outra hora ela é côncava para baixo, outra hora ela é côncava para cima de novo. Por que esse tipo de análise é interessante? Porque você não precisa do gráfico. Tendo a expressão da função, você consegue determinar a concavidade dela sem passar pelo gráfico. Então você não precisa digitar isso aqui num programa que faz gráfico, se você não quiser. Você pode usar a sua inteligência, pode calcular a derivada segunda, faça essa igual a zero, acha os pontos, faz esse tipo de análise que nós fizemos aqui, e você faz uma análise, você tem informações da sua função usando apenas ferramentas algébricas, você não precisa de computação. Tá? Se tiver, beleza, melhor ainda. E, portanto, olha só, a função, ela muda de concavidade nesses pontos aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, nesse intervalo, até aqui, ela era negativa, ela era positiva, e depois, nesse intervalo aqui, ó, olha, o extremo final desse primeiro intervalo é o extremo inicial do segundo intervalo. E houve uma mudança, né? Ora ela era côncava para cima, ora ela era côncava para baixo. Agora, olha para esse daqui, olha para esse extremo aqui. Ó. Esse extremo desse intervalo, o extremo final, é o extremo inicial do terceiro intervalo. Nesse segundo intervalo, ela era côncava para baixo e ela passou a ser côncava para cima. Então, ali houve uma mudança. Moral da história. Esses dois valores aqui
vão nos dar os pontos de inflexão do nosso gráfico. E isso é o que pede o próximo exemplo, né? O próximo exemplo pede para nós determinarmos os pontos de inflexão da mesma função, ó. Olha só, é a mesma função que nós tínhamos antes, né? Então, esses aqui, ó, são os pontos em que a concavidade muda. É nesses pontos que muda a concavidade. Voltando aqui de novo, né? Nesse intervalo aqui é côncava para cima. Quando chegou nesse ponto aqui, 1 menos raiz de 7 sobre 3, a derivada segunda se anulou. Logo depois ela ficou côncava para baixo, a derivada segunda ficou negativa. Então ela passou de positiva para negativa, mudou de concavidade. Isso é um ponto de inflexão. 1 menos a raiz de 7 sobre 3 é um ponto de inflexão. Beleza, aí nesse intervalo aqui, você foi andando, até chegar no 1 mais raiz de 7 sobre 3, a derivada era negativa. Quando chegou no ponto, 1 mais raiz de 7 sobre 3, a derivada segunda era zero. Logo depois, ela voltou a ser positiva. Então, ela passou de negativo para positivo. Opa, mudou de sinal. Derivada segunda mudou de sinal. Ah, mudou de sinal? Sim, então é ponto de inflexão. Logo, isso aqui dá origem a pontos de inflexão. Então, onde é que estão os pontos de inflexão? Em 1 menos raiz de 7 sobre 3 e a função calculada nesses pontos. É claro que eu não vou fazer essas contas malucas aqui, tá? Outro ponto de inflexão é esse ponto aqui, ó. 1 mais raiz de 7 sobre 3 e a sua imagem via a função f. Beleza? Então, esses são os pontos de inflexão. São os pontos onde a função muda de concavidade. O que mais a derivada segunda pode nos dizer a respeito da função? Ela também fala para nós algo a respeito de máximos e mínimos locais, né? Então, vamos supor que a derivada segunda ela seja contínua na proximidade de C. Se esse número C é um ponto crítico, ou seja, se é um ponto crítico não, se a f' de C é igual a zero e a f duas linhas de C é positiva, então a f tem um mínimo local em C. Cuidado! Por ser derivada segunda positiva, você acha que ele vai ser mínimo, você vai ser máximo local, né? Por causa da positividade, mas não é. Se o C é um ponto crítico, ou seja, se f' de C é igual a zero e a f duas linhas é positiva, então a f tem um mínimo local no C. Se a f' de C for igual a zero, mas a derivada segunda de C for negativa, então a f tem um máximo local em C. Esse teste da derivada segunda, que a gente chama de teste da derivada segunda, ele é inconclusivo quando a derivada segunda em C for zero. Ou seja, esse ponto pode ser um máximo, esse ponto pode ser um mínimo ou nenhum dos dois. Tá? Quando a derivada segunda é zero, você não pode concluir nada. O teste da derivada segunda é inconclusivo. Ele só funciona quando a f' de C é zero e a f duas linhas for diferente de zero. Se for positivo, é ponto de mínimo. Se for negativo, é ponto de máximo. Tá? Esse teste ele também falha quando a derivada segunda não existe no ponto, né? E nesses casos em que a derivada segunda é zero ou não existe, você não tem outro jeito, tem que aplicar o teste da derivada primeira. De fato, na maioria das vezes, mesmo quando os dois testes são aplicáveis, o teste da derivada primeira é muito mais fácil de aplicar. E vamos ver o que acontece com essa nossa função, né, que nós viemos já trabalhando com ela desde o vídeo anterior, que é a mesma função. Nós já calculamos, no vídeo anterior, calculamos os pontos críticos. Há pouco nós calculamos a derivada segunda, né, dessa função. Sabemos que os pontos críticos são menos 1, 0 e 2. Isso nós vimos no vídeo anterior. Tá? E agora nós vamos calcular a f duas linhas nesses três pontos críticos aqui. Né? Então, quanto que vale a f duas linhas de menos 1? Segundo as minhas contas, isso dá 36. Dando 36 é um número positivo, ora, tem um ponto crítico e a derivada é positiva. O que esse ponto é mesmo pelo teste da derivada segunda? Deixa eu ver. Se num ponto crítico a derivada segunda é positiva, ele é um ponto de mínimo local. Então, de fato, a f tem um mínimo local em x igual a menos 1. Eu vou vir aqui na f, vou calcular f de menos 1 e vou descobrir qual é o valor máximo local da função.
A f duas linhas de 0 dá menos 24, dá um número negativo. Como o número é negativo, a f tem um máximo local para x igual a 0. Né? Então, eu vou vir aqui no x, na f, troco o x por 0 e calculo, vejo que o 5 é um valor de máximo local. A f duas linhas de 2 é 72, que é positivo, e, portanto, a f também tem um mínimo local para x igual a 2. Se eu quero calcular esse valor de mínimo local, eu venho aqui na minha função, substituo x por 2 e acho o valor de mínimo local. Se você tiver coragem e disposição, dá uma olhada no vídeo anterior em que nós fizemos a análise, em que nós encontramos os pontos de máximo e mínimos locais sem passar pelo teste da derivada segunda. Nós utilizamos o teste da derivada primeira. Tá? Então agora você tem duas formas de conseguir encontrar máximos e mínimos locais. Para encerrarmos, então, você pode observar o seguinte. Nós começamos definindo máximos e mínimos, vimos que máximos e mínimos locais, máximos e mínimos absolutos, né? Definimos, passamos por pontos críticos, passamos pelo teorema do valor extremo e passamos pelo teorema de Fermat. Depois vimos o teste da derivada primeira, vimos o teste do crescimento e decrescimento, e nesse vídeo, então, nós vimos o teste da concavidade e o teste da derivada segunda. Tudo isso, todos esse apanhado, esse bolo de informações, esse bolo de resultados, juntamente com definições, eles são muito úteis, eles vão ser úteis daqui para frente, quando nós começarmos a resolver uma série de exercícios a respeito de otimização, que foi o que nós prometemos quando nós começamos a estudar máximos e mínimos de função. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.